Fala, rapaziada do Diário da Honra. Nós estamos aqui com mais uma entrevista pessoal. Dessa vez é uma entrevista especial com a lenda das lendas. E eu vou deixar que ele se apresente aqui, mas eu peço a vocês aí que curtem, compartilhem e comentem aí a entrevista. E peço também que vocês façam inscrição no canal. Nosso canal está chegando tá passando de 100 mil inscritos aí, deve chegar a 200 aí até o final do ano. E eu também vou responder a todos os comentários. Bem, todos sabem que eu sou policial federal aposentado e fiz o COT. E quando eu estava lá no COT, em 2006, eu resolvi fazer o curso do COESP no glorioso BOP, né? E na época, o meu convidado aqui, ele estava comandando o batalhão, é o Coronel Príncipe. Prazer, Coronel, estar aqui. Grande prazer, uma honra para nós, prazer todo para o nosso Júnior. Público aí. E, bom, fiquei sabendo que ele vinha para Brasília e o não eu já tinha, né? Mas eu convidei para fazer essa entrevista, ele topou. Estou aproveitando esse momento aí da agenda corrida dele aqui em Brasília para a gente realizar essa entrevista. Para mim é uma grande honra, muito orgulho. E, Coronel, eu queria que o senhor se apresentasse, que alguns dos nossos espectadores aí eles não conhecem o Coronel Príncipe, mas com certeza quem é do ramo da segurança pública e militares, com certeza já sabem quem é. Júnior, boa noite. Boa noite. E meus diletos assistentes do Diário da Honra. Para mim é uma grande satisfação estar aqui conversando com você, Júnior, e sobre temas que nós já ao longo da vida cansamos de tratar e aproveitamos para poder transferir alguns fatos, alguma experiência para essa galera que é entusiasta do Diário da Honra, é entusiasta desses temas, principalmente policiais, né? E que pode, de alguma maneira, estar até aproveitando isso para, daqui para frente, terem um estímulo extra, que eu tenho até um episódio muito curioso sobre isso, para poder entrar na força, né? Sim. Nas instituições policiais. Sim, sim. O senhor tem uma carreira brilhante aí na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Só para pontuar aqui, o senhor foi comandante do BOP em que período? Tá. Meu nome é Fernando Príncipe Martins, eu sou coronel da PM da Reserva Remunerada. Conhecido lá no Rio de Janeiro como Coronel Príncipe, que é o meu sobrenome. Eu comandei o BOP de 2003 a 2006. Sim. Depois saí do BOP por diversas situações, fui para uma outra unidade. Sim. Mas nessa unidade, no BOP, eu servi durante 21 anos direto. Certo. Eu não vou me estender muito na carreira do coronel, vou perguntar sobre outros temas, mas eu já quero começar com a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é qual foi o momento assim, mais crítico da sua vida operacional? Bom, é claro que eu trabalhei 34 anos no chão de fábrica, né? Somente em unidades operacionais. Eu gostava disso aí e achava que sabia fazer com muita facilidade. E eu tenho uma operação que está vindo aqui na minha cabeça, né? Quem trabalha em unidade operacional, todo dia tem problema. No Rio de Janeiro, todo dia você tem problema, né? Perguntar para um policial lá do Rio de Janeiro, lá do BOP, qual foi a operação mais crítica, ele vai ter dúvida para lembrar, porque são tantas, todo né? dia tem. E níveis de dificuldade, parece que todos eles similares, né? Sim. Mas eu lembro de uma operação que foi feita pelo BOP, pelo Batalhão de Choque, no Morro do Alemão. Nós íamos fazer uma infiltração por volta, sei lá, de meia-noite, e as vias de acesso todas estavam sendo usadas. As vias de acesso principais,
normalmente são cobertas com mais fogos. Então a gente tem que evitar essas vias, buscar Sim. vias secundárias, né? E essas vias secundárias, elas muitas das vezes são mais difíceis. Você tem que fazer um esforço a mais, porque tem que passar por cima de um muro, tem que chegar na laje de uma casa, para pular na laje da outra casa, para poder pegar um beco que tem menos fluxo de pessoas, e assim você conseguir chegar até o seu objetivo. Progredir, né? Então, dessa maneira, eu utilizei uma via de acesso com a minha patrulha. Nessa época, eu já era major. E talvez eu fosse até o subcomandante do batalhão. Bem provável. Eu era o subcomandante do batalhão. Então, eu estava comandando uma patrulha. Uma patrulha, na verdade, não é uma viatura patrulha. Uma patrulha é uma organização por tarefas constituída por militares ou civis que tenham especialidades em razão de uma necessidade específica que se tenha no cumprimento da missão. Pode ser um explosivista, pode ser um sniper. Muitas das vezes o sniper está dentro da própria patrulha, né? Mas, bom, um explosivista. Vamos imaginar que essa patrulha vai ter como missão chegar num determinado local e utilizar explosivos. Então, esse camarada que é especialista, ele é um integrante também da patrulha. Ele pode nem ser militar ou pode ser um militar de uma outra unidade. Sim. Ele se engaja ali, ele integra essa patrulha. Então, a organização por tarefas, lá no BOP eram 8 homens, cada patrulha tinha esse efetivo. Cada um ali na patrulha tem uma missão específica no deslocamento, tá certo? Certo. Então, nós acessamos por uma via que tinha um corredor escuro, muito estreito, né? E a progressão nesse corredor era muito delicada, porque se um camarada, um vagabundo, num contato fortuito, fizer qualquer tiro, é capaz de te acertar, né? Porque como o espaço é estreito, dificilmente ele vai perder a visada. Por mais que não faça a visada, ele deve ter êxito no resultado. Então nós fizemos uma infiltração no modo quase que de rastejamento para poder evitar, nesse contato fortuito, prejuízos. Aí chegamos num ponto, no final do corredor, que era uma escadaria. Conseguimos descer essa escadaria com muito cuidado para não sermos plotados, para não fazermos ruído, e fomos até uma área onde tinha umas estrutura como se fosse de lixo, umas caçambas de lixo. Sim. Umas caçambas de lixo. O curioso que estava tendo, mais ou menos, a uns 50 metros, 60 metros à nossa frente, numa quadra de tipo futebol de salão, alguma coisa assim, uma festa, tipo música funk, essas coisas. E a nossa posição estava muito privilegiada, porque não éramos vistos, né? Essa escadaria, ela quase não tinha iluminação e conseguimos fazer uma boa aproximação. A nossa missão ali era chegar no Largo do Terço. Isso aí era exatamente o Largo do Terço, que é um local específico do Complexo do Alemão. E de onde nós estávamos vendo toda a movimentação dos vagabundos. Mas não podíamos iniciar a operação porque não tínhamos o posicionamento das outras patrulhas que tenderiam, todas elas, irem na mesma direção do Largo do Terço. O objetivo da operação era o Largo do Terço. Uma das patrulhas... Bom, o batalhão de choque, ele colaborou com essa operação fazendo cerco, isolamento e contenção nessa área. Então, nós conseguimos ficar ali sem sermos detectados, porque por essa escadaria também não passava ninguém, não tinha casas, né, nessa escadaria, e não passava ninguém. E ficamos ali, mas já avistávamos do outro lado, mais ou menos assim a 80 metros,
uns camaradas, visivelmente todos eles armados, com fuzis. Até que chegou um determinado momento, uma das patrulhas talvez tenha sido plotada e começou a troca de tiro. Eu tive a oportunidade de ver toda a movimentação. A minha tropa queria já abrir fogo. Eu falei assim, não vamos abrir fogo, porque pode ser que eles venham na nossa direção. Porque nessa hora nós estamos com uma festa e quando começou a troca de tiro, a surpresa e a correria ali já foi grande e eventualmente alguém poderia passar na frente dos nossos alvos e acabar a gente atingindo o inocente, né? Então eu esperei não fazer tiro e aguardarmos o posicionamento deles. Troca de tiro, eu observei que esses camaradas eles tiveram também que romper contato. Eles saíram para um lado que eu já não conseguia mais, eu imaginava que fosse uma continuidade de uma rua, eles partiram para uma região que eu não tinha mais contato visual com eles, mas estava ouvindo ainda que os fogos que eles estavam fazendo estava nesse eixo. Então, possivelmente, uma patrulha do BOPE que estava vindo na direção do Largo do Terço, eles retraíram, mas estavam ali por perto. E chegou numa hora que aí tinha mais umas vias que os camaradas estavam, camaradas que eu digo os vagabundos, né? Eles estavam indo para o Largo do Terço para poder apoiar possivelmente os outros. Aí quando foi justamente nessa hora, nós tivemos vantagem, porque nós não tínhamos sido plotados. Surpresa, né? Eles não sabiam que nós estávamos ali. Aí passou um grupo de aproximadamente uns 8 vagabundos. 8 vagabundos. E quando eles entraram na nossa linha de tiro, eu falei assim, agora fogo à vontade. Então, bam, 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 bam. E essa operação foi a noite toda, a madrugada toda, né? Só ali já foram 8 pro saco, exatamente. E o mais curioso é que nós fizemos tiro e ficamos congelados para poder aguardar, porque depois que faz tiro não tem mais o que fazer. Eu não ia lá para poder verificar se tem ou não tem vida, não me interessa mais. Eu sei que eles estão aqui na minha frente, as armas estão ali e ninguém vai pegar. Né? Até o dia clarear ou nós termos assim, controle maior da situação, porque uma área aberta não é uma área para poder se percorrer. As patrulhas ficam muito vulneráveis. Nós temos que desbordar, buscar outros caminhos. Então, aquele local onde eles foram feridos não poderia ser tecnicamente utilizado por nós para fazer qualquer tipo de verificação. Deixamos os corpos ali mesmo, as armas também no mesmo local, e quando amanheceu o dia que nós fomos fazer ou tomar as providências. Né? Sim. Beleza. Isso eu digo que foi uma operação interessante, porque ela exigiu muito sangue frio da patrulha, porque muitas das vezes o policial ele pode ter assim a vontade de logo atirar. Aparece o ímpeto, né? Aparece o ímpeto, aparece dois, porra, levanta, não, vamos esperar os outros, porque de repente tem mais, tem uma patrulha inclusive, né? E quando nós tivemos assim a capacidade para poder e a frieza para poder esperar todos estarem na linha de tiro, pô, nós faturamos. Sim. Se fizéssemos tiro logo do início, poderíamos pegar 1 ou 2, o restante ia retrair. Tudo na hora certa, né? Exatamente. Então foi muito interessante essa. E lá no batalhão, qual foi a maior operação da história do batalhão assim? A maior operação que envolveu logística, recursos humanos e até foi um marco na nossa unidade, porque até então a unidade estava carente de alguns recursos que a partir dessa operação
resolvemos essa questão. Foi a operação, a campanha, que eu chamo de campanha, porque foi um ano inteiro, dos irmãos necrófilos, lá em lá em Friburgo. Foi em 95. Foi em 1995. Eram dois irmãos que eles matavam as pessoas, principalmente mulheres, eventualmente homens também, e praticavam sexo com o cadáver. Normalmente arrastavam os cadáveres para cima do morro e ficavam ali alguns dias praticando sexo com o cadáver. Isso aí foi provado pela medicina legal. Nessa campanha, a nossa unidade ainda usava viaturas azul e branca, que era a característica da Polícia Militar. E o interessante é que durante a noite, na área de operações, né, que não era Friburgo, mas era a região rural de Friburgo, nós víamos o teto da viatura branca, como nós víamos os delinquentes, os irmãos necrófilos também viam. Então, nós verificamos o seguinte: olha, não dá mais para usar a viatura azul e branca, porque é aquele modelo tradicional de polícia. Aí passamos a usar viaturas cinzas e pretas, e coisa assim, né? Então, essa campanha foi muito interessante, porque nós identificamos essas necessidades. Por exemplo, ração fria. Muitas das vezes o efetivo que nós íamos empregar em determinados locais, eles ficavam numa área uma semana direto, ficavam numa área um dia, 24 horas direto, e a ração fria, que até então nós utilizávamos, ela não se dedica a isso, não alimenta o suficiente. Aí passamos a verificar que a unidade precisava ter uma ração especial, que era a ração que as Forças Armadas já utilizavam para as suas operações, né? Que se chama ração R2. Então, a unidade passou a ter acesso também a isso, que deu uma capacidade operacional maior, porque não dá para poder o policial que está lá na ponta distante da nossa base de patrulha retornar todo dia no almoço e na janta para fazer alimentação. Não dá. Operacionalmente, isso é inadequado. Então, com a ração R2, nós já tínhamos capacidade de ter mais tempo em operação e, assim, a gente tinha mais resultado. Essa campanha, eu digo que foi muito interessante por todas essas razões. A necessidade de nós alterarmos tipo de viatura, cor de viatura, ração e muitos outros equipamentos. A própria doutrina de operações rurais também deve ter sido aprimorada depois dessa Tudo foi aprimorado, tudo foi aprimorado. Beleza. Agora vamos passar para a guerra no Rio de Janeiro. Quero tocar muito nesse assunto aí da segurança pública do Rio. E eu queria saber do senhor, os policiais estão dando conta do avanço da criminalidade? Bom, na verdade, nós temos... terrorismo, na verdade. Né? Para eu poder falar, eu tenho que voltar a isso a mais ou menos 2020, quando começou a vigorar a DPF 635, né? Do iluministro Fachin. Ele, mais ou menos, ela é conhecida como a DPF das favelas. Em linhas gerais, ela restringe a operação em favela. Para que houvesse uma operação, teria que ser comunicado ao Ministério Público, tinha que ser comunicado à Secretaria de Saúde, à Secretaria de Educação. E a possibilidade de vazamento disso aí? Não tem surpresa. Né? Não tem surpresa. Então, pelo contrário, ainda coloca o policial em desvantagem. Com certeza. O delinquente, ele foge. Se tem alguma possibilidade de encontrar flagrante, dificilmente isso vai se manter. O delinquente foge, ou então o policial fica vulnerável, porque sabe que naquele dia, naquela hora, haverá uma operação. E os delinquentes, à distância, 100 metros, já fazem tiro colocado com snipers. Né? Até porque lá no Rio de Janeiro tem muitos fuzis que já são apreendidos com lunetas, né? Aparelhos óticos. Então, a Polícia Militar, ela teve uma drástica redução nessas operações. E o que acontece com isso? O delinquente,
ele não é preso. O delinquente não é morto. Mas morto por quê? A polícia não quer matar. Mas o delinquente, todos eles com fuzil, eles não querem ser presos. E não vão ser presos. Sim. E depois que o uso do fuzil foi assim massificado, praticamente 100% dos delinquentes, eles estão portando fuzis. O confronto ele se deu a maior distância, né? Então, ele fica, sei lá, 100 metros a 80 metros, ele faz tiro privilegiado no policial. Muitas das vezes, nas lajes das casas, nós já encontramos uma pequena seteira. Eu não sei se os nossos amigos estão entendendo o que é seteira. Vamos imaginar, grosseiramente falando, um buraco no muro, ele coloca ali o cano do fuzil, fica sentado numa lata, num tijolo do outro lado, esperando o policial entrar para fazer tiro, né? Então, os delinquentes começaram a não ter material apreendido, armas, drogas, porque não tem operação. E, sem dúvida nenhuma, isso gerou maior riqueza, porque se eles não têm despesa com sepultamento, se não tem despesa com uma previdência privada, porque existe a previdência privada. O camarada que é preso, eles assistem na cadeia o faccionado, eles assistem a família que está na rua, né? Quando o delinquente é morto, eles assistem a família também. Então, eles têm um gasto com previdência, né? Eles não precisam gastar com advogado mais. Então, são questões consideráveis que o valor, o poder desses delinquentes aumentou. Aumentou tanto que, vamos imaginar, uma facção é como uma empresa. Ela não vai contratar 200 vagabundos se ela só tem 100 postos de serviço ou de trabalho, né? E esse excedente faz o que com ele? Eles encontraram outras formas de negócio. Ou o excedente vai para a rua para praticar outros tipos de delitos, rouba residência, rouba banco. Só que o rouba banco hoje ele está muito reduzido em diversas razões. Por exemplo, as agências bancárias já não trabalham com tanto numerário, né? As entregas de carro forte elas não seguem vamos imaginar, uma entrega única no dia, ela vem picada com menos valor. A polícia está mais preparada também. Exatamente. O cofre já não abre toda hora, ele é programado em alguns momentos do dia para abrir, né? Então, as dificuldades são muitas. Eles vão praticar roubo à residência, vão praticar roubo de veículos, vão praticar outros tipos de delito, né? Agora, não podemos deixar também de acrescentar que, nesse período, o delinquente ele percebeu outras formas de receita. É a internet, é a TV a cabo, são as extorsões diversas que eles praticam naquela região. Gelo. E muitas outras. Comércio, de uma forma geral, comércio de pequenos mercados. Então, tudo isso hoje está debaixo do guarda-chuva deles. Portfólio deles. E dessa maneira, eles vão ocupando aqueles outros que não mão de obra excedente, que não tinha função diretamente na atividade do tráfico de drogas, eles passam a ter atividade nesses outros negócios, nesses outros tipos de negócios da quadrilha. Sim. E aí a criminalidade só exatamente. Só aumenta. Então, a polícia militar, ela hoje tem muito mais dificuldade, porque você tem muito mais fuzil do que anteriormente. Para ter uma ideia, os fuzis hoje, eles vêm desmontados do leste europeu, da China, peças que são montadas aqui, são fuzis falsificados, mas funcionam. Funcionam. Pois é. E eu faço uma estatística. Hoje, no Rio de Janeiro, nós devemos ter aproximadamente, por baixo, 70 mil fuzis. 70 mil? 70. Eu faço uma conta aqui. Sim. É interessante.
Ah, Eu vou pegar aqui a minha máquina de claro. calcular. Sim. 70 mil é muito. Lembra de uma operação recente da Polícia Civil na Rocinha, no Rio de Janeiro? Ela colocou um drone Sim. num local que ela sabia que os caras passariam por aí. A Rocinha estava abrigando 400 vagabundos do Comando Vermelho do Ceará, num hotel lá dentro. Um Lá hotel, um dentro, prédio. Sim. 400. Se eles estavam, e a Polícia Civil aferiu 400. Puxa vida. Eles simularam uma operação e os caras saíram e foram para a mata. E o drone contou 400 vagabundos. Se tinha 400 vagabundos com 400 fuzis, Ah, nós vamos achar que a Rocinha só tem não. 100 fuzis? Não. Muito mais de 1000, talvez. Eu vou fazer uma conta por baixo. Uns 500. Tem que ter mais vagabundo do que esses 400, porque senão eles tomam a Rocinha e pelo menos mais armas. Então eu vou fazer uma conta assim de 500, para depois a gente chegar. Sim. Aí nós temos, como as armas hoje são mais acessíveis, é mais fácil adquirir. Nós temos os complexos lá no Rio de Janeiro. Eu, quando passei para a inatividade, em 2012, o Rio de Janeiro tinha 750 comunidades. Nesse mesmo período, dessa operação da Polícia Civil, o jornal o Globo fez uma matéria dizendo que tinha 1.900 comunidades. 1.900. Eu perguntei, mais que dobrou, né? Eu perguntei a um policial que trabalha na Subsecretaria de Inteligência, lá no Rio, ele faz conta de 1.500. As minhas contas são menores, vou fazer só de 1.400, tá? Para ser mais assim, conservador. Então, eu pego aqui a minha máquina de calcular, 1.400 comunidades, vezes. Bom, eu falei que a Rocinha deve ter uns 500 fuzis, sem contar com os 400 que são dessa facção do Ceará. Se nós pegarmos os complexos, e hoje nós temos bastante complexos, são comunidades que vão se aproximando uma das outras, e tem aquele gigantesco do Alemão. Será que ali tem 1.000 fuzis? Muito mais. Muito mais. Né? O complexo do Alemão, se nós pegarmos no Google Earth, a gente abrir, a gente vê que a gente fica impressionado com aquele tamanho. Aí você tem o complexo da Maré, o complexo de Jacarepaguá, o complexo de Israel, o complexo da Pedreira. Aí você tem o complexo... Penha. O Alemão está mais ou menos por ali, mas tem Vila Cruzeiro e outros. E tem vários complexos. Então, eu vou tirar todos esses 1.000 fuzis. Ah, não são 1.000 fuzis, são 500. Eu vou tirar tudo isso. Vou fazer conta só com 50. Por baixo, bem por baixo. 50. É claro que aquelas comunidades menores podem não ter 50. Elas podem ter uns 20, uns 30. Estou falando que fuzil hoje está bem acessível. Não é mais aquele preço de outrora que eu cobrava. No original, claro, um Colt original, 50 mil. 50 mil. Não, agora é montado aqui no Brasil. Então, eu vou botar 50 fuzis. 50 fuzis. Bem por baixo. Bem por baixo. É claro que aquelas que têm 1.000 vão ter só 50. E aquelas que têm 20 vão ter 50. Sim. 70 mil. 70 mil fuzis. 70 mil fuzis. Agora, outra coisa, 70 mil fuzis encostados pelas paredes? Não. Todos eles têm alguém empunhando. Então, 70 mil vagabundos. Por baixo. Por baixo. Mas só que eu estou falando só de vagabundo que está portando fuzil. 70 mil. Puxa. Mas tem aqueles vagabundos que estão com pistola, com uma submetralhadora. Hoje, uma submetralhadora é mais raro encontrar. É muito mais fácil encontrar fuzil. Mas tem aqueles vagabundos portando pistola. Então, talvez nós tenhamos lá uns 100 mil. A PM tem um efetivo de 43 mil. Como é que vai difícil combater isso aí? Dá para resolver? Eu acho que dá, porque, felizmente, nós temos a lei do nosso lado. A única coisa que dificulta hoje é a formalidade, porque a DPF 635
ela foi facilitada, Hum. mas não está descartada. Ainda há Foi restrições. amenizada, mas não está Isso, totalmente. e outra coisa, essa a DPF 635, ela só valeu no Rio de Janeiro. Que história é essa? Pois é. Só vale no Rio de É. Janeiro? O governador deveria ser o primeiro a dizer: não, 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 senhor. Sim. Não, 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 senhor É. ministro, negativo. Aqui não. Aqui quem define isso sou eu, e eu Sim. preciso continuar dando segurança pública às pessoas, inclusive Com aquelas que certeza. moram lá dentro. Porque, por incrível que pareça, eu tenho essa noção. Hum. 95, 98% das pessoas são decentes. Elas moram ali porque não tem outro lugar para Sim, morar. sim. E pelas condições econômicas delas. E com Social. certeza quem assina também essa DPF não conhece a realidade ali, né? Conhece a realidade, mas tem interesses, Tem né? interesse. Tem Verdade. interesses. É. Se for o caso, até depois a gente fala sobre esses interesses. Sim, Tem interesse. claro. Então, eu acho que o nosso governador, ele facilitou muito. Ele ficou, em algum momento, criticando, mas é aquela maneira: ah, não, eu critico, mas Hum. não dá para fazer nada. A gente tem que... aquela história de ordem judicial se cumpre. Ah, sim. Não é assim não, hein? Não é assim não. É, Mas aí são as dificuldades que nós temos, sim, né? claro. Antes, nós não tínhamos isso daí. Hoje, Com certeza, coronel. E dentro desse cálculo que o senhor fez aí, 70 mil fuzis aí, como é que o Rio... Eu digo Rio porque eu vivi lá, mas tem várias capitais pelo Brasil que estão sofrendo com isso aí. Muitas, Fortaleza, Salvador e outras. Mas como é que o Rio pode retomar esse território que foi perdido por crime? bom, Assim, com a ajuda das Forças Armadas, será? com certeza, porque, como eu falei, a Polícia Militar tem um efetivo de 43 mil homens. Já teve mais, foi reduzindo. O Rio de Janeiro está num regime de recuperação fiscal. Isso dificulta um pouco, né? Recursos financeiros, e os recursos financeiros que tem, muitas das vezes, eles não são suficientes e não se consegue transformar recurso financeiro em recursos logísticos. Então, há uma dificuldade. E nós precisamos, num modelo GLO, isso tem que ser bem tratado, discutido com o governo federal, porque o governo federal precisa participar. Nós tínhamos, naquele modelo, cerco, isolamento, contenção, com as unidades das Forças Armadas, iniciarmos uma grande operação para durar um ano inteiro de operação. Sim. Sistematicamente. Troca efetivo no local, como se fosse um posto de serviço. Sim. Quem sai de serviço vai aguardar a chegada da tropa que está rendendo, rendição no local, tudo no local. Nós vamos ter dificuldade no primeiro dia, troca de tiro, esse negócio todo, porque é uma novidade, mas no segundo dia já não tem mais. Aí no segundo dia, as incursões que são feitas, eu acho que deve ser prioritariamente por tropas bem preparadas, inclusive das Forças Armadas. Eu sei que tem. Sim. O Exército, Marinha e Aeronáutica, eles têm tropas preparadas, a Polícia Federal também, para poder fazer as incursões com cães farejadores. Objetivo: identificar delinquentes, prender delinquentes, mandados de prisão e apreensão de armas, drogas e outros equipamentos que estão relacionados à prática criminosa. Então, dessa maneira, fazendo uma operação de um ano, tem que ter força, vontade e vontade política, sobretudo. Nós começamos a virar a chave do Rio de Janeiro. Entendi. É claro que tem outros processos também, porque Sim. a gente tem que, ao mesmo tempo, cessar o acesso de armas e drogas ao Rio de Janeiro, a começar pelas fronteiras. Corredores de fiscalização em diversas vias de acesso, não só as principais, mas as vias secundárias também, pontos de interceptação, e é uma operação de guerra que tem que ser feita no Rio de Janeiro. Focal, Exatamente. Aí alguém vai dizer, mas e os outros estados? Bom, eu acho que o momento principal agora é o Rio de Janeiro. Mais crítico. Né? O mais crítico. Agora, nós temos outros estados, principalmente no Nordeste, onde a violência ela acaba até superando já do Rio de Janeiro. Não falo que a estrutura criminosa seja maior que a do Rio de Janeiro. Sim. Porque os camaradas estão numa condição
Hoje, mais ou menos assim, olha, estamos convivendo pacificamente, porque a PM ou a polícia, de uma forma geral, ela tem restrição para fazer operação. Por outro lado, os camaradas falam assim, eu não tenho necessidade de me desgastar, então eu pratico as minhas atividades aqui e não sou incomodado. Entendi. Em relação a essa classificação por parte dos Estados Unidos dessas facções serem organizações terroristas, e muita gente concorda, e eu, inclusive, sou uma delas, que essas facções deveriam ser consideradas terroristas aqui no Brasil também. Embora, acho que isso aí não é aquela bala de prata que vai resolver tudo, mas só o fato dessa mudança já melhoraria. O senhor concorda com essa classificação de grupos terroristas e militares americanos também fazendo um intercâmbio nesse combate ao narcoterrorismo também? O que o senhor acha disso? Bom, eu acho que não existe um remédio único suficiente para essa dor. Então, nós vamos ter que utilizar um composto aí. São diversas ferramentas, todas elas juntas, para que o resultado seja melhor. Então, hoje eu não vejo mais aquela facção dedicada apenas ao tráfico de drogas. Eles querem expansão territorial. Eles coagem pessoas. Eles extorquem igrejas, templos religiosos, indústria, comércio de uma forma geral. Não se incomodam de verem as portas fechando do comércio. Não se incomodam. Eles já passam a fazer barricadas no asfalto. Por exemplo, tem uma comunidade lá no Rio de Janeiro, Vila Vintém, que as barricadas estão a 1 quilômetro da favela, que não é uma favela. É uma comunidade, mas a 1 quilômetro. O porquê disso daí? A 1 quilômetro, eles têm informações, ou então os seus olheiros vão assim evitar a surpresa de uma operação. Eles vão ter tempo suficiente, primeiro, para poder uma viatura superar 1 quilômetro. É claro que a viatura ela acaba não sendo razoável passar pela barricada, porque não se consegue. Muitas das vezes a barricada é uma vala que eles constroem, cortam a rua de cabo a rabo, ou então colocam trilhos, tambores de ferro cheios de concreto com trilho. Né? Enterra um tambor, só fica o trilho para lá de fora. Ou você corta aquilo ali, mas não corta rápido, você vai ter que gastar um tempo, isso aí é tempo suficiente para eles desfazerem todo o flagrante, dispersarem, etc, etc. Ou então, os policiais vão ter que desembarcar e percorrer, fazendo lanço em 1 quilômetro de distância para poder começar uma operação. Isso acaba sendo inviável. Eu não vejo a prefeitura se manifestando em cortar essas estruturas, até mesmo com o apoio da Polícia Militar. A Polícia Militar ela já está equipada com equipamentos como se fosse uma empresa de engenharia para poder cortar, para poder fazer diversas situações que dê assim frente a esse tipo de adversidade encontrada, né? Então, eu acabei falando muito e perdi a pergunta. Classificação de organizações criminosas como terroristas. Então, eles submetem essas pessoas à ameaça diária, ao terror praticamente. É dessa maneira. Se não fizer isso, vai acontecer aquilo. Como eu falei, até a Light no Rio de Janeiro, ela está encontrando solução para o problema dela. De que maneira? Paga um percentual. Vagabundo. Então, o vagabundo chega na comunidade, ele da comunidade, se a pessoa tem 3 aparelhos de ar-condicionado e tem um relógio de baixa tensão, eles mandam substituir, avisa para a Light substitui, porque ele tem interesse no aumento de despesa
daquela comunidade, porque eles vão ter uma parte do faturamento, do lucro da empresa, light, a partir daí. E se a pessoa não quiser fazer isso daí, manda embora, tira a casa, eles tomam a casa. Tomam a casa. Exatamente. Então, se isso não é terror, nós não temos terror. Ou não conhecemos a definição de terror, porque eles ameaçam pessoas, submetem pessoas à pressão máxima pelo cano do fuzil, pela possibilidade de execução a qualquer momento, porque isso é o mais fácil para eles, e combinam até expulsando a pessoa daquela comunidade. Então, nós precisamos, para termos controle da situação, precisamos ter também esse tipo de providência. Classificar como terror, por exemplo, se um qualquer instala uma barricada numa determinada rua, isso é um crime de pequeníssimo valor, é um dano ao patrimônio público. Entendi. Agora, coloca, hoje, né? Tipifica esse dano ao patrimônio público dessa maneira, na lei do terrorismo, para ver se o camarada bota pena de 50 anos, sem benefício. Sim. Vai ver se o camarada vai fazer. Com certeza não. E se fizer, é preso. E se for preso, é 50 anos. E não tem benefício. Por exemplo, vou fazer um comentário curioso. A PM no Rio de Janeiro prende por ano 40 mil delinquentes em flagrantes. Todo ano. 40 mil. A população carcerária do estado do Rio de Janeiro são 40 mil. Aí eu fico me perguntando, mas cadê os 40 mil de 2024? E os outros 40 mil de 2023? São os benefícios, né? Exatamente. Então a vida para o vagabundo está muito fácil. Está muito fácil. Verdade. Ele faz conta. Faz conta. É isso. Cálculo, né? É o custo-benefício. Exatamente. E falando sobre isso um pouco, eu queria a opinião do senhor em relação à ação policial, poder público e o sistema judiciário nas operações de alto risco do Rio. Como é que está essa relação entre esses poderes? O sistema de justiça criminal, ele é perfeito. Só que hoje eu vejo ele quase todo representado pelas polícias. O judiciário, ele exerce um papel importante, mas fica muito distante do problema. O Ministério Público, nós vamos encontrar excelentes profissionais. Com esses, a polícia pode contar. Mas nós temos hoje uma grande maioria, tanto no Ministério Público quanto no Judiciário, que são progressistas. Eles pensam o mundo de uma forma completamente diferente da nossa. O delinquente, cada vez, ele é mais adorado, me parece. Bem tratado. As audiências de custódia comprovam isso daí. Teve até uma reclamação recente falando, não, nas audiências de custódia, 70 e poucos % delas o delinquente fica preso. Mas a gente não vê isso na rua. Por quê? Teve um caso concreto de um delinquente com 25 anos, ele foi preso pela 77ª vez com fuzil. Aí ficou preso. Mas antes foram 176 outras prisões, e prisão em flagrante. Sim. Com 25 anos, 170, e não conseguiu ficar preso por nada 176 vezes. Brincadeira, né? Eu acho que o estrangeiro não vai acreditar nunca. Não vai acreditar. E nem nós acreditamos. A gente tem dúvida, a gente tem dificuldade de acreditar num negócio desse. Só que quando o cara é preso, puxa a folha dele, é um calhamaço, parece até um tapete de igreja. É impressionante. Impressionante. Não tem como dar certo. Né? Não tem como dar certo, pelo contrário. Só que eu tenho o hábito de dizer que do sistema de justiça criminal no Brasil, praticamente atuam com denodo as instituições policiais. Se empenham. Os outros órgãos, eles praticamente estão ali
quase que de passagem. Não tem aquela, eu não vejo aquela dedicação. Uma certa leniência. Exatamente. É dessa maneira que eu vejo. Sim, sim. Eu já perguntei isso aí, mas eu quero que o senhor explique melhor, assim, como é que as Forças Armadas poderiam contribuir no contexto da segurança pública? Sim, logisticamente, em que pese eles estarem numa dificuldade financeira Bem também grande, grande, né? mas Diga-se de mesmo assim, passagem. ainda logisticamente poderiam. Poderiam também apoiar com recursos humanos, nesse modelo que eu falei, cerco, isolamento e contenção, principalmente nessas comunidades, principalmente nela, enquanto estruturas mais preparadas vão fazer as incursões, realizarem buscas, identificação, Sim, por sim. exemplo, uma coisa que funciona muito bem lá no Rio de Janeiro e a PM está utilizando em larga escala, Sim. cães farejadores. O Rio de Janeiro, a PM já teve era uma companhia independente de cães. Hoje é um batalhão. Sim. São muitos cães e os caras são muito bons. Esses né? caras são muito o do BAC, né? Exatamente. E dão famoso BAC. muitos bons resultados. Na minha época, interessante que na minha época, que eu estava na ativa, nós usávamos pouco esses cães. Me parece que também a filosofia operacional dessa companhia, não era usar tantos cães dessa maneira em operações, não. Mas agora Hoje a filosofia está diferente. Eles vêm sim. sendo utilizados cada vez mais em larga escala e os resultados aparecem. A doutrina mudou para Exatamente. melhor, né? Para melhor, graças a Deus. Sim. A gente estava batendo um papo maravilhoso antes da entrevista. O senhor comentava que a criminalidade, vou falar terrorismo, pode acabar com o Rio de Janeiro em 15 anos. Né? O senhor falou. Eu queria que o senhor explicasse melhor. Eu trabalhei 34 anos na Polícia Militar. Eu digo assim, em unidade operacional. Sim. E hoje eu vejo uma involução à medida que há assim, a percepção nítida que os espaços públicos vão sendo deteriorados. O município não faz questão de recuperá-los. E gradativamente, como aquele princípio das janelas quebradas, os delinquentes vão se ocupando. Aí monta uma barricada, aí a ambulância já não passa, o corpo de bombeiro não passa, a viatura policial já não passa. O Estado. Eles começam ali a extorquir o posto de gasolina, começam a extorquir o mercado, começam a extorquir o comércio de uma forma geral. Então, dessa maneira, por favor, novamente. A criminalidade pode acabar em 15 anos. Dessa maneira, eu vejo que muitos... Eu falei que Vila da Penha, Penha Circular, Vicente de Carvalho, Campo Grande, muitos desses bairros já estão com o comércio comprometido. São atividades formais que pagam impostos. E elas vêm sendo substituídas por atividades informais. Por exemplo, internet, TV a cabo, fábrica de gelo. As fábricas de gelo saíram do asfalto e foram para dentro das comunidades. Porque primeiro já não se paga água lá. Eles vão pagar energia ou não se eles quiserem. Né? Sim. Tem esse negócio. Porque quem lá, se não for os próprios traficantes, vão dizer que eles estão fazendo gato. A Light vai lá fazer fiscalização? Claro que não vai. Está entendendo? Por isso que eu digo que esses locais são locais impermeáveis. Só entra a polícia e, mesmo assim, em operação. Não tem fiscalização de nada. Só entra em operação e é trocar tiro, trocar tiro, trocar tiro. Há exceções, né? Quando, às vezes o ministro faz o ministro, não. Quem gosta muito disso é o nosso ministro Flávio Dino, né? Ele vai lá na Maré para ser apresentado ao Plano de Segurança da Maré. Sabia disso? Plano de Segurança da Maré. O Plano de Segurança da Maré, ele, entre outras coisas, ele fala do desarmamento civil. Eu vi o Plano de Segurança da Maré, alguns itens, mas não fala do desarmamento do vagabundo, prisão do vagabundo, aumento de pena do vagabundo, não fala sobre isso.
Agora, impressionante. ele não foi ali para ouvir isso, né? Não. Não, ele foi dar um recado, É. porque isso aconteceu logo no primeiro mês, primeiro mês não, no terceiro mês depois da mudança de governo. Ali estava toda a nata do Comando Vermelho. Lembra que o presidente ele fez campanha lá no Complexo do Alemão? Foi. Fez campanha lá. Entrou, saiu com um bonezinho do Teleférico. CPX, saiu. A Globo fez propaganda também, o Bonner, com um bonezinho do CPX. Todo mundo bate palminha, né? Como se fossem macacos de auditório do CPX. Então, ele foi lá, colocou a nata do Comando Vermelho, também teve outras facções, fizeram um acordão lá, chegaram outras facções para poder ele levar algum recado. Sim. Ele deu algum Com recado certeza, ali. com certeza. Eu gostaria que ele desse esse depoimento. Explicasse. Será que aqui no Diário da Honra ele é capaz de falar a respeito? Que não. A justiça brasileira e essas leis, obviamente, precisam mudar. Eu queria um comentário seu. E eu noto também que há muita bandidolatria, né? Então, eu queria um comentário seu sobre isso. Nesse primeiro semestre, eu vi um caso de um recurso de um vagabundo que tinha sido preso com drogas e um fuzil. Aí um determinado ministro, não lembro mais o nome dele, do STJ, ele entendeu que esse determinado vagabundo só estava com fuzil porque ele vendia droga. Então, ele mais ou menos quis alegar que o uso do fuzil era para defender a atividade criminosa, a droga. E no recurso dele, porque até então nós tínhamos o delinquente sentenciado pela droga e pelo uso da arma de uso restrito, o porte da arma de uso restrito. Ele entendeu que aquilo deveria ser, a partir daquele momento, uma agravante. Então teve redução de pena. E todos os outros que tinham já sido sentenciados tiveram benefício da redução de pena. Sim. Então, uma das coisas que a gente começa a pensar sobre a bandidolatria é o que pensam esses ministros sobre a nossa vida social. É porque eles não vivem. Eu convidei certa vez, o ministro Fachin para ir morar no Rio de Janeiro, e eu reitero o convite aqui, na Zona Oeste, na Zona Norte do Rio de Janeiro, se ele conseguir que o motorista dele ultrapasse as barricadas para buscá-lo em algum lugar, eu gostaria que ele morasse nesses locais, para ver se ele seria capaz de novamente publicar uma DPF dessa. Bom, aí nós vemos que tudo que é feito hoje no Brasil, ele demonstra assim, benefício para o vagabundo. A sociedade cada vez esquece a vítima, né? Menos benefício, porque quando o vagabundo tem benefício, a sociedade deixa de ter. Qual o benefício da sociedade? É ficar livre do vagabundo. Para que serve a prisão, a pena, a sentença, seja lá o que for, o cumprimento da pena? Para isolá-lo, retirar o delinquente do convívio social. Ele vai ter um convívio lá dentro, com os seus iguais, mas nós não queremos aqui. Por que nós podemos dizer que não queremos aqui? Porque nós somos ou integramos a sociedade ordeira que paga imposto, que mantém esse país. Sim. O trabalhador que mantém esse país. O delinquente não. Ele não tem que ter direito de nada, ele tem que ter o direito de cumprir integralmente a pena, sem benefício. É aumento de pena, na minha opinião, e revisão de todos os benefícios. Tipificar alguns outros delitos, como eu falei, o dano ao patrimônio público, no caso de barricadas, né? Como se fosse integrando também a ideia de nós termos a nítida e atual percepção que essas quadrilhas, elas não são apenas narcotraficantes, eles são terroristas. Eles submetem essas pessoas a diversas
ameaças, a diversas práticas de violência, e essas pessoas, hoje, elas não têm a quem recorrer, porque a polícia já não tem o acesso que outrora tinha a essas comunidades, né? Com certeza. E isso se constitui uma desconformidade. Aí vai o Ministério Público, esses progressistas, a mando de Fachin, ficar investigando o comandante da operação. Eu tenho um amigo lá no Rio de Janeiro, que é o Coronel Tramontini. Sim. Ele comandava o 7º Batalhão. Ele se desgastou demais com esse tipo de coisa lá. Ele foi denunciado nessa situação. Sim. Numa ocorrência que ele não estava na ocorrência, ele estava na unidade. Ele foi denunciado como comandante do batalhão, porque, segundo a denúncia, ele forjou uma necessidade de uma incursão de uma viatura e provocou morte de pessoas. Que pessoas foram essas na denúncia? A denúncia, ela não fez referência a traficantes, não fez referência às armas dos traficantes. Essa ocorrência, ela ensejou com a morte de uma traficante chamada Hello Kitty, no Complexo do Salgueiro, do pai dela, também traficante, e de 2 seguranças, também traficantes. Todos eles armados com fuzis. Mas na denúncia fala a morte de pessoas suspeitas. Suspeita. Pessoas suspeitas. Eles gostam dessa palavra. Não, aí vão querer dizer o seguinte, não, por que é suspeita? Porque não tem uma comprovação, uma pena transitada em julgado. Não tem, desculpe o termo, o cacete que não tem. Vai verificar, com certeza tem passagens anteriores e todos armados com fuzil. Sim. É suspeito? Não. Querem passar o pano, né? Exatamente. Então, eu vejo que as nossas leis, elas precisam ser revistas em alguns aspectos. Não é que nós tenhamos que criar outras leis. Eu acho até que, nesse caso do crime no terror, nessa boa definição que nós deveremos, em breve, eu acredito, no Congresso Nacional, encontrar uma boa definição, incluir essa tipificação específica do crime de dano para essa razão, no modelo de estabelecimento de barricada, ser considerado também crime de terror, porque nós precisamos acabar com isso, porque senão o Rio de Janeiro é todo barricada. E vai ser tão assim até acabar com o Estado, de uma forma geral, porque o comércio formal, ele dá lugar ao comércio informal. O traficante ou o terrorista que administra a facção, ele não paga imposto, ele não paga taxa para o Estado. Então o Estado começa a ter redução de benefícios. As empresas, as indústrias, o comércio é extorquido. O comércio ou fecha ou paga. Quando vai pagar, ele vai ter que botar o preço, o aumento do preço na conta do consumidor final. Aí tem aumento de preço. Então, esses camaradas vão até acabar com o Estado. É um narco-Estado. Né? Exatamente. O Estado não tem mais receita para pagar os seus funcionários, para fazer cumprir com os seus deveres. O Estado sucumbe, né? Sucumbe. Por isso que eu falo que em 15 anos, no máximo, a continuar dessa maneira, o Estado do Rio de Janeiro morre economicamente. Com certeza. Coronel, a gente vive em muitas cidades brasileiras, é uma verdadeira governança criminal. Eu digo aqui, eu tenho anotado uma estatística aqui, 26% ou quase 60 milhões de brasileiros que vivem sob o jugo do terror, né? E como o senhor, se tivesse esse poder, começaria a reverter esse quadro aí? Bom, eu já tive acesso a esses números. Quando a gente fala de 26%, na verdade a gente está falando de quase 30%. Né? E a gente fala de percentual, a gente não consegue atingir a quantidade exata de pessoas, mas como você disse, quase 60 milhões de pessoas. Nós temos que... Uma ferramenta só vai ser ineficiente. Nós temos que rever
é o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Execuções Penais. Nós temos que rever essas ADPFs que são ridículas. A DPF da favela, que é essa 635, eu acho que nós deveríamos também discutir uma outra DPF que não existe ainda, mas seria muito bom que existisse, do direito à vida. Uma ADPF, eu quero ver o ministro Fachinha, aproveitando que ele está na presidência da casa agora, publicar uma nova DPF, seja ela o número que for, mas do direito à vida. As pessoas têm o direito de viver, e não é dessa maneira que nós estamos dando direitos e dignidade ao povo brasileiro. Eles moram em comunidades ridículas, onde o Estado, cada vez mais pobre, que o Brasil está nessa situação, cada vez mais pobre, cada vez mais endividado, não tem condições de fazer investimento. O presidente Lula, ele fica aumentando a despesa pública, principalmente nessa época de campanha, para satisfazer pessoas que são dependentes. Nós temos hoje, são 23 milhões de famílias, são quase 96 milhões de brasileiros que são dependentes do Bolsa Família, de benefício do Estado. Uma parte trabalha, para outra parte ter benefícios. Esse tipo de coisa... Assistencialismo. Exatamente. Esse assistencialismo, ele é nocivo ao país e acaba sendo nocivo a essas pessoas, porque elas não trabalham, porque têm benefício do governo. Se trabalhar, e perde. Exatamente. Aí a indústria quer contratar, o comércio quer contratar, mas essas pessoas não estão interessadas. Não querem acordar cedo para pegar um ônibus para levar 1h30 até o trabalho, porque tem benefício de ficar em casa, tomando cachaça na porta de casa, tomando cerveja, ou então jogando tigrinho. Ou atividades informais. Então, é mais interessante para essas pessoas assim. E o governo não vê que, dessa maneira, o Brasil não vai sair dessa situação ridícula. Se ele gostasse tanto de pobre, ele deveria fazer o PAC, como ele gosta de utilizar esses nomes, o PAC das favelas. Eu quero ver. O prefeito César Maia, lá no Rio de Janeiro, ele, num determinado ano, ele lançou um projeto que eu acho interessante. Eu já falei que essas comunidades, elas são impermeáveis, né? Em todos os sentidos. O acesso é ruim e quem vai entrar num lugar onde é dominado pelo criminoso? O criminoso, ele é um terrorista, ele mata qualquer um por qualquer razão. Sim. Se qualquer um de nós entra numa comunidade dessa, o camarada suspeita que nós sejamos policiais, mata. E tem leis próprias, né? Claro, regido por leis próprias. Ele mata. E não dá nada para ele. Não tem a lei não atinge. E nós vamos ficar discutindo nossa soberania. Temos soberania? Esse percentual de pessoas que estão vivendo em ambientes conflagrados, em ambientes aterrorizados, essas pessoas têm dignidade? Não têm dignidade. E nós vamos dizer que nós temos soberania? Claro que não temos soberania. Quem manda lá são eles. As nossas leis, as nossas atividades não servem para eles, não servem lá, não se aplicam naquele local. Então, eu acho que se nós não começarmos a fazer uma profunda mudança dessas estruturas... eu vou voltar a falar do César Maia. Ele tinha o programa Favela Bairro. Como é que era esse programa? Já ouviu falar, né? Ele indenizava pessoas, grupo de pessoas, aí corta uma comunidade com uma avenida larga e corta novamente com outras ruas. Então, vamos imaginar fazendo ali quarteirões, definindo, tirando essas pessoas, construindo estruturas residenciais no modelo de conjuntos, né? Conjuntos habitacionais. Sim. E essas pessoas iriam morar no mesmo local, mas nesses conjuntos. E dessa maneira, uma grande avenida com outras ruas atravessadas. Acho que Singapura tem um projeto parecido. Eu não estou dizendo que seja só essa a solução. Sim. Eu estou dizendo que nós já pegaríamos esse gancho do César Maia para poder iniciar uma discussão, tornando essa área
mais permeável e menos atraente para o vagabundo. Porque o vagabundo ele quer aquele guetozinho, aquela coisa suja, mal iluminada, porque O Estado não... é como se Não fossem está ali, ratos. né? É como Sim. se fossem ratos. Eles vivem no esgoto. E eu não digo o esgoto onde essas pessoas vivem ou moram, não. Eles vivem no subterrâneo, né? Escondidos. Eles precisam dessa maneira. É claro Sim. que isso é desejado, mas hoje eles estão tão assim confortáveis que estufam o peito e andam já na orla das comunidades com um fuzil nas costas, por aí Com fora. certeza. Então, eu acho que nós temos que começar por aí, nós temos que ter um controle, exercer um controle da legislação melhor e maior para dar mais segurança à população brasileira. Nós temos que ter algumas políticas para essas pessoas. Não adianta essas pessoas saírem de programas e ficarem sem, como eu posso dizer, sem remuneração, Sim. mesmo para a sua sobrevivência. Nós temos que capacitar essas pessoas para que elas dar emprego. Essas pessoas tenham condições de exercer a sua subsistência. Agora, também não adianta dar emprego para uma pessoa que não sabe fazer nada. Capacitar e dar emprego. Né? Capacitar e dar emprego. São algumas ações que eu acho que nós deveríamos ter para começar a mudar essa. E, ao mesmo tempo, ação policial. Ação policial em cima, ação policial em cima. Infelizmente, tem que ser dessa maneira. Bom, o senhor veio a Brasília participar da caminhada pela anistia aí ontem, no dia 7 de outubro. E esse nosso congresso aí, o senhor acha que precisa olhar melhor aí para a segurança pública? Hoje eu estava falando com um deputado federal, o Coronel Assis, do Mato Grosso. Ele disse que há algumas ações em desenvolvimento nesse sentido. Entretanto, ele fala das dificuldades que tem na negociação, porque nós temos um centrão, segundo ele, que só pensa nele. Esse centrão, hoje, está vindo um pouco mais à direita, está desembarcando do governo. Isso. Mas, enquanto estava embarcado no governo, ele segue as pautas do governo. Por exemplo, nós temos o próprio presidente da República, que já falou que não iria, durante o governo dele, assinar GLO, porque não quer o Exército prendendo ou batendo, ele fala assim, batendo nos meninos. Quem são os meninos? Vagabundo? Que porta-fuzil são os meninos para ele? Então, eu quando ouço isso, e eu vejo que nada é feito, não tem nenhuma política através do Ministério da Justiça voltada para o combate às facções, não vejo nenhuma. Me parece até que eles são sócios. E nós vimos recentemente, já falamos até do ministro Flávio Dino, né? Sim. Que esteve na comunidade da Nova Holanda. Parecem sócios? Parecem sócios. Sim, parece. Tem interesses. Claro que tem interesses. Claro. E, na sua avaliação, aí, como tem que ser tratado o criminoso, o terrorista, e, por exemplo, trabalho na cadeia, ou cumprir a pena na integralidade, regime fechado? Como é que eu sou? Não, é dessa maneira. Eu acho que tem que cumprir a pena na integralidade, regime fechado, principalmente quando não for mais primário. Né? Porque ele ali já demonstrou a personalidade dele, que é uma personalidade marginal, delinquente. Eu visitei certa vez um presídio no Arkansas, nos Estados Unidos. E havia uma fábrica de fios condutores na penitenciária. Ela ficava anexa à penitenciária. Então, o preso era obrigado a trabalhar. Aqui, já para começar, ele já não é obrigado a trabalhar. Lá, ele pode até optar, não quero trabalhar, mas vai perder todos os benefícios.
Todos os benefícios. Se tem direito a 1 hora de sol por dia, vai ter só 10 minutos, coisas Pede desse as tipo. regalias. É regalias. Então, o preso tem hoje muitas regalias, ele não tem nenhuma atividade que possa, como diz a lei de execuções penais, reduzir a pena dele. Ah, ele leu 3 livros, e daí? Ele leu 3 livros? Isso é conversa fiada. Ele pega o livro, ele assina que pegou o livro, não vai ler porcaria nenhuma. Ele vai ficar o dia inteiro lá fazendo a política criminosa, ligando para o meu telefone toda hora, com aquelas pegadinhas, a tecla 1 para isso, Sim. a tecla 2 para aquilo, e assim Golpe, sucessivamente. Golpe, vive de golpe. Então, eu acho que o preso deveria trabalhar para ele ter uma remuneração para que faça a indenização da vítima ou a indenização da família da vítima. E, na sequência, quando ele sair da prisão, término de sentença, ele tem recursos financeiros. Fora isso, eu acho que nós não temos mais condições de ter esse sistema carcerário do jeito que é hoje. Isso tem que ser mudado. Se nós não mudarmos isso, nós não estamos fazendo nada. Sim. Temos que mudar a legislação para que nós tenhamos esse tipo de providência. E outra farsa que eu escuto muito é essa tal da superlotação carcerária, superpopulação carcerária, que isso aí, na verdade, não existe, né? O que deveria ser feito é uma construção de novos presídios. É claro. Para abrigar. Mas a esquerda no Brasil, ela trabalha contra isso daí. Ela não gosta que construa presídios porque ela quer o desencarceramento. O próprio ministro da Justiça, ele fala do desencarceramento. Sim, sim, com certeza. E aproveitando, falando do governo federal, o governo federal ele está fortalecendo o crime na sua avaliação? Assim? Na minha avaliação, ele é sócio do crime. É sócio. Eles têm acesso. E vamos ver uma coisa aqui. O que aconteceu nessa reunião que Flávio Dino saiu de Brasília, pegou o avião, deixou os seus afazeres para vir aqui ao Rio de Janeiro para uma reunião? Quem é que estava nessa reunião? E por que essas pessoas não puderam ir a Brasília? Vir aqui a Brasília? Sim. Porque elas não podem pegar avião? Porque elas não podem também vir de ônibus ou carro? Porque corre risco de ser empresas. Porque todos são traficantes, são vagabundos. Sim. Ele vem negociar com alguém. Então o governo federal faz alguma coisa, a gente vê que não faz nada. Não tem uma ação. O governo federal agora está com uma PEC da segurança ridícula. Ele está patrocinando um programa chamado Pena Justa. e tem também, assim, ombreando com ele o STF. Pena justa, será? Será que é pena justa? Na pena justa, tem um rol de providências. Dentre elas, o delinquente não é mais chamado de preso. Ele tem que ser chamado de, sei lá, um cidadão com liberdade, mais ou menos isso, uma liberdade restringida, alguma coisa assim. Sim. Mas isso não é preso? É claro que é. A nomeação do preso mudou. A definição do preso mudou. Não é preso, não pode ser chamado de preso e não é caracterizado como preso. É um cidadão com... Reeducando, vamos dizer assim. Para começar, não é cidadão, ele perde toda a cidadania quando é preso. Perdeu a cidadania. Ele vai ter que restabelecer ou restaurar depois que ele cumprir integralmente a pena e voltar à civilização. Com certeza. E, para finalizar aqui, como é que o senhor vê o Brasil de hoje? O que o senhor espera do futuro do Brasil? Olha, eu acho que se o Congresso, de uma forma geral, as duas casas, não começarem a discutir isso, o Brasil de amanhã é outro que nós vamos perder também. Porque, como eu falei, o Rio de Janeiro é um estado apenas. Mas nós estamos vendo reflexo do Rio de Janeiro
em todo o Brasil, É. com algumas exceções. Sim. Nós temos hoje o Nordeste, das 50 cidades mais violentas no mundo, 10 estão 10 no estão Brasil e no Nordeste, Nordeste, é verdade. entendeu? E no Nordeste. No Norte, nós temos diversas facções controlando combustíveis irregulares, né? Ou seja, na falsificação, ou seja, na trepanação. Sim. Aqui no Rio de Janeiro nós já tivemos, aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro nós já tivemos algumas quadrilhas que se dedicavam bem mais à trepanação. Esse tipo de delito parou um pouco, porque as quadrilhas foram presas, mas eu não vejo mais esse tipo de ocorrência. Mas o Brasil, de uma forma geral, ele está... Bom, o PCC ele vai se expandindo por campo. Ele chega no campo e faz uma oferta na compra de uma fazenda, porque ele quer plantar algo, ele quer diversificar a sua atividade econômica. Se o proprietário da fazenda nega a venda, eles botam fogo na fazenda inteira. Os caras se sentem à vontade para fazer essas coisas, né? Então, a continuar, nós temos cada vez mais cidadãos que pagamos impostos. Nós temos cada vez menos benefício porque não podemos circular livremente pelas cidades. Nós não podemos utilizar plenamente os nossos bens. Nós não podemos utilizar adequadamente as vias públicas porque corremos risco de ser preso. Por exemplo, o idoso lá no Rio de Janeiro, no centro da cidade, ele é ludibriado, ele é iludido por diversos moleques correndo numa direção ou outra. Nós tivemos um arrastão em Copacabana, 40 moleques, 50 moleques descem do morro e vão naquele modelo correndo, todos eles correndo. E passam pelas pessoas. Exatamente, as pessoas ficam mais ou menos tontas com aquele negócio, eles passam, metem a mão no cordão, arrancam o cordão e se tiver com um relógio, arranca o relógio. Sim. Algumas pessoas querem resistir, aí eles juntam, agridem as pessoas, senhores, senhoras. Celular. É tudo. Sim. Isso, em Copacabana, num trecho da cidade que é altamente turístico. Eu passei aqui no Ministério do Turismo e vi uma placa ali, e tem várias placas, né, nos ministérios. Sim. Soberania é uma ova. Sim. Eu quero ver ação legítima contra vagabundo. Eu quero ver o Ministério da Justiça realizar operações prendendo o vagabundo do Comando Vermelho, do PCC e de todas as outras quadrilhas. Isso não é feito. Mas apresentam um plano pena justa, se dedicam a essas porcarias, achando que isso é trabalho, é considerado pela população. Por isso que todo mundo não acredita nesse governo, não acredita nas propostas desse governo e fica ridicularizando essas pessoas que ainda abrem a boca para ficar apresentando esses planos sem efeito qualquer, sem qualquer efeito, melhor dizendo. Sim. Coronel, a gente já está finalizando aqui, eu sei que o senhor parte para o Rio amanhã. Eu deixo aqui espaço para o senhor acrescentar algo que não foi falado aqui, ou que queira deixar uma mensagem. Eu queria, de qualquer forma, agradecer imensamente aí a sua presença, seu tempo. Sei que sua agenda é bem limitada aqui, o senhor dedicou algumas horas para conversar com a gente, eu agradeço demais. E também já fica o convite para a gente conversar outras vezes e projetos para a gente ficar trocando ideia lá do Rio de Janeiro. Bom, eu estou sempre à disposição, Júnior. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com os nossos ouvintes, principalmente esses do programa Diário da Honra. Diário da Honra. Exatamente. E acho o seguinte, está na hora de nós virarmos a chave no Brasil. Já está passando da hora. E por eu acreditar que já está passando da hora, nós estamos vendo os resultados na ponta, na rua.
eu estou caminhando, hoje eu estive na Câmara dos Deputados, conversando com alguns deputados sobre esses temas. O que nós estamos tratando sobre o crime? O que nós estamos tratando sobre a legislação penal? O que nós estamos tratando sobre esses temas que está hoje sendo assim a principal preocupação do povo brasileiro, em qualquer lugar. Sim. Em qualquer lugar. Eu vou dar só um exemplo. Num município do Rio de Janeiro, que eu estive conversando, num clube de tiro, com um pessoal, depois que terminaram os tiros, eu estava falando sobre isso, sobre lei, sobre ordem. Eu quero buscar, junto aos parlamentares, conhecer o que eles estão pensando, o que eles estão fazendo e apresentar, eventualmente, algumas ideias, sugestões para que eles coloquem, junto de outras providências que talvez já existam na casa, para que aquilo tenha encaminhamento. Aí eu estava falando das extorsões e taxa de segurança, isso e aquilo. Aí um determinado senhor falou assim: coronel, eu sou comerciante aqui em Campos. Tem uma traineirazinha lá no Farol de Santo Tomé. Se eu tirar a traineira de um lado para botar do outro, eu tenho que pagar uma taxa para o Comando Vermelho. Imagina. Tira a traineira de um lado e botar do outro. E isso já está Brasil afora. Porque esse tipo de coisa é como rastilho de pólvora. Se espalha rapidamente. Um caso que eu vi na semana retrasada era um vendedor de espetinho lá no Ceará. Ele, como estava estabelecido, uma banquinha, perto de uma rodoviária, tinha que pagar R$100 por mês, R$100 por semana, para continuar lá no Ceará. Trabalhar. E em Salvador não está diferente? Claro que está a mesma coisa, e assim assado. O Brasil já está assim, com raríssimas exceções. O Brasil já está assim. Brincadeira, né? Inacreditável. Algo que precisa ser feito urgente. Né? Urgentemente. Ou a gente resolve isso daí, ou a gente... Eu venho aqui a Brasília, fico vendo uma gigantesca quantidade de funcionários. Será que é necessário tudo? E para começar, a gente voltamos a ter quase que 40 ministérios, né? Sim. Será que nós precisamos... A pública está muito inchada. Inchada. Nós trabalhamos para pagar essa máquina toda, essa quantidade de funcionários nos ministérios. É uma máquina que não resolve problema, né? Só traz problema. Nos palácios, Palácio do Planalto, Palácio do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, é muita gente, tem que diminuir tudo. Nós temos que ter uma profunda reforma administrativa para reduzir essas questões e termos mais recursos para fazermos. Aí sim, sugiro que o governo federal faça um grande investimento nessas comunidades, tornando esses locais dignos de moradia, né? Coronel, mais uma vez aí, agradeço demais a sua presença. Obrigado, Júnior, pela oportunidade. E realmente espero que o senhor a gente volte a se falar, tá? Foi uma honra tê-lo aqui. Obrigado. E a você que ficou aí assistindo a entrevista até agora, muito obrigado. Como falei, ative o sininho aí, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe não só esse conteúdo de hoje, mas outros conteúdos também para os amigos. E muito obrigado aí por assistir mais esse episódio e até a próxima.